Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos esperar aqueles 3 minutinhos, né, pra gente começar. O pessoal tá entrando. Ah, Denise. Boa noite, boa noite. Boa noite. Será que a gente já chama? Boa noite. Vamos chamar depois. Depois a gente vai apresentar. Normal. A gente vai esperar só mais um minutinho, vamos fazer a nossa oração inicial e aí já vamos chamar o nosso convidado. A gente acabou de receber uma notícia maravilhosa, que a Olivia, né, a pequena Olivia, pela qual a gente estava orando tanto nos últimos dias, saiu da intubação, né, ganhou um colinho da mamãe. Que notícia maravilhosa, que coisa boa. Mais um pouquinho. Tá quase, gente. Só mais um pouquinho e já vamos começar, tá? Deu. Vamos lá. Vamos começar com a nossa oração inicial, pedindo a presença do Espírito Santo para nos guiar mais essa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, amém. Boa noite, boa noite. Estamos aqui na nossa oitava live. Só vamos lembrar rapidinho, para quem não assistiu as outras, pode ir lá na página da Pastoral, no IGTV, e procurar as outras lives, tá? Foram todas maravilhosas. E a de hoje também vai ser. O tema de hoje é sexualidade na vida do casal e nós vamos chamar aqui o nosso convidado. Deixa eu achar aqui ele. Cadê? Calma. Aí, tá aí, ó. Aqui. Aí. Vamos aguardar que ele aceite nosso convite. O Dr. Felipe Duarte. Felipe com I, né? Felipe, né? Não pode ser E. Né? Não é mesmo, doutor Felipe? Boa noite. Boa noite. Claro, pode ser de qualquer jeito, né? Mas eu ficaria mais feliz com I. Por assim dizer. Então tá certo. Eu e o Ricardo, nós somos coordenadores da pastoral, coordenadores do curso de noivos da pastoral familiar. Aqui de Garopaba. Isso, então a gente está fazendo essa série de lives abordando os temas do curso, né? E um deles é a sexualidade na vida do casal. Por isso chamamos aqui, porque já vimos muitas lives maravilhosas sobre esse assunto com você. E aí tivemos essa ideia. Então, queremos primeiro que você se apresente
porque muita gente já conhece, mas sempre tem alguém que nunca ouviu falar do Dr. Felipe Duarte, né? Então, faça-nos o favor. Claro, um prazer estar aqui mais uma vez. Não é a primeira vez que eu me reúno com pastorais com uma pastoral familiar, né? E que eu converso propriamente com o universo dos casais. Aqui eu imagino que a maioria seja de casais, né? Eu tenho a intenção de ser um casal um dia. E já tive até em reunião do Zoom, já tive, enfim, em uma série de. Já estive presencialmente. E é sempre um prazer poder conversar sobre esse assunto, visto a seriedade e a importância que ele tem, né? A posição estratégica que esse assunto tem dentro daquilo que nós esperamos da nossa sociedade para os próximos anos. Para quem não me Sim. conhece, eu sou Felipe Duarte, eu sou ginecologista obstetra aqui do Rio de Janeiro, formado agora até me peguei, não tinha parado para fazer essa conta antes, mas desde 2012, vamos deixar assim, quase 2013 já, na verdade. Fiz a residência em ginecologia e obstetrícia aqui no Rio de Janeiro e depois a pós-graduação em medicina fetal. E sempre tentando estudar um pouco mais e ler um pouco mais sobre algumas coisas que são inerentes ao universo da saúde da mulher, mas que sempre foram negligenciadas ou tratadas de uma forma totalmente desfigurada. E é por isso que eu boto lá na minha página, embaixo do meu nome, tem Saúde da Mulher sob uma nova perspectiva. Né? A gente se propõe a falar sobre saúde da mulher, mas a gente atravessa temas que talvez muitas mulheres nunca tenham ouvido falar sobre dentro do consultório. E aqui nesse grande consultório digital, onde eu posso de alguma forma me comunicar com tantas mulheres e homens que estão nos acompanhando, que começam a aparecer aqui antes timidamente, agora de maneira mais escancarada, né? Mas aqui a gente consegue se comunicar com todos esses homens e mulheres aí que estão dispostos a se olhar de uma maneira e olhar para o outro de uma maneira um pouquinho diferente, alimentar. Nos debruçamos mais recentemente sobre esse tema, né? Da vida conjugal especificamente, aí foi quando a página ganhou até mais visibilidade, graças a Deus. E desde então eu tenho conseguido entrar aí em todos os cantos, né, por assim dizer, e cumprindo aquela minha proposta inicial de aceitar o maior número de convites possíveis. Talvez eu tivesse aceitado mais se as pessoas tivessem acreditado mais e me chamado mais. Né? Eu falei para a coordenadora, o não a gente já tem, né? Vamos tentar o sim. A minha sócia outro dia me falou, minha amiga, né, na verdade, não preciso nem me referir a ela dessa forma. Ela falou assim, você tem live esses dias, né? Eu falei, tenho, mas não sei com quem é. Eu falei, mas você fica aceitando essas coisas, você nem sabe o que você está fazendo, não sei como é que vai ser, qual é o tema, nem nada. Eu falei, não, eu estou aceitando, vai chegando perto, a gente vai se resolvendo, eu vou contando com a sua organização, aí a gente vai conseguindo chegar lá. Que bom. E como a gente já conversou ali previamente, a nossa ideia aqui é fazer um bate-papo mesmo. A gente não costuma, nessa nossa live aqui, a gente não propôs um roteiro, nada Sim. assim, né? Como tu tem vasto conhecimento, tanto na área da medicina e da saúde, principalmente na saúde da mulher, e também um conhecimento muito grande de teologia, que a gente conhece, sabe disso, né? A gente está aqui muito mais para ouvir do que para falar. E a gente sabe que tu gosta de falar muito, né? Então... Aí que está o perigo. Aberto. Não, mas a gente está aqui realmente para te ouvir mesmo. Não se preocupe que se der 10 minutos ali, 5 minutos para acabar, eu aviso você e você aí para. Tá ótimo. Não te preocupa. A gente tinha combinado te ouvir. A gente tinha combinado sobre algumas questões específicas, né, que talvez vocês tenham trazido para mim ali no direct. Eu acho que tem alguns pontos específicos que a gente pode abordar. Não sei se vocês chegaram a anotar no papel para me dar essa deixa, porque senão a coisa vai... Se vocês anotaram alguma coisa, algumas perguntas específicas, eu fico à vontade de responder, não tem nenhum problema. Sim. Para iniciar aqui, só para um ponto de partida desse nosso bate-papo, eu tinha anotado assim, para você falar um pouco mais de por que existe tanto esse tabu para se falar da sexualidade dentro da vida do casal, principalmente dentro das famílias cristãs. A gente sente que existe esse tabu. O que você acha sobre isso? Sim. Falar sobre sexualidade acabou se transformando num tabu, né, dentro do ambiente religioso,
Porque, de alguma forma, até mesmo para o ambiente da religião, né, dessa prática da religião, esse assunto foi por muito tempo negligenciado. Em parte porque ele é um assunto muito difícil de ser tratado, ele é polêmico, sim, mas ele é muito simples e claro naquilo que ele é de fato, na natureza do que é a vida sexual do casal, né? Em que contexto ela está inserida, qual é a sua finalidade, qual é a sua origem, o que ela representa na vida do casal. Mas talvez por um desconhecimento, ou um desvio de função, ou um medo de se parecer muito duro, né? E afastar as pessoas, muitas comunidades que são a igreja, né? Também, cada um de nós é a igreja também, e infelizmente ela acaba levando essa fama muitas vezes por essas atitudes individuais ou coletivas aí de omissão, né? Ou de deturpação, por assim dizer, do tema. A gente acaba levando esse rótulo de alguma forma, né? Infelizmente, de que a gente não sabe mais tratar desse tema. Ou, quando a gente vai falar sobre ele, é de uma maneira extremamente superficial e água com açúcar, né? Ou a gente se omite sobre o tema e finge que falou sobre aquilo, passa batido e vai adiante. Ou a gente trata do tema de uma maneira extremamente puritana. E aí a gente trata a lei pela lei, né? E leva tudo a ferro e fogo e acaba condenando a sexualidade em si e não a sua vivência, né, de uma maneira errada. Isso acaba afastando muitas vezes as pessoas do centro da discussão, isso acaba afastando muitas vezes as pessoas da própria religião em si, né? Acho que está falhando um pouquinho, né? Vocês estão me ouvindo? Aqui tá ok. Deu uma travadinha agora. Agora Tá sim. ouvindo? Tá ok? Tá. Tá ok. Tá. Uhum. Eu não tinha visto que eu não estava no Wi-Fi. E a gente acaba negligenciando muito esse tema de uma maneira geral por vários motivos. Ou ele fica negligenciado ou ele fica distorcido. E a consequência disso é que dentro do ambiente, né, da nossa igreja, nós estamos conversando aqui dentro de um grupo de pastoral familiar, então nós já estamos partindo do princípio de que a maioria das pessoas que está entrando aqui tem como um ponto de partida comum a vivência e o entendimento, né, da relevância da espiritualidade na vida conjugal. E, obviamente, compartilhando de alguns preceitos da fé católica que são peculiares a essa religião e que não existem em várias outras. Então, a gente está partindo aqui do princípio de que muitos dos casais que se casam na Igreja Católica hoje acabam se deparando com a experimentação da sua sexualidade e com o entendimento, né, o conhecimento da sua sexualidade quando estão diante do ato sexual em si. E de uma maneira já totalmente inapropriada, constroem a ideia de vida conjugal separando o que é o sexo do que é o amor. E aí, quando a gente não consegue conversar sobre essas coisas de uma maneira conjunta, né? Muitas vezes esses casais vivem o namoro, vivem o noivado com medo de tocar nesse tema, até por uma certa prudência, de fato, de não fazer aquilo que é mal e procurar o bem a todo custo, mas acabam se distanciando de uma conversa necessária, que deve ser, de fato, adequadamente preparada, né, para que ela exista. Esse ambiente da discussão sobre a sexualidade, do conhecimento sobre a sexualidade, ele não pode ser desvinculado do ambiente da pureza, né? Do ambiente da modéstia, né? E isso tudo tem muito a ver com o próprio significado daquilo que é o próprio amor. Porque falar de sexualidade é falar do amor. E entender que a sexualidade de um indivíduo nada mais é do que uma maneira de extravasar esse amor em um dos seus comportamentos, né, na forma do seu relacionamento com a sua amada. Então nós nos relacionamos com os nossos amigos, nós nos relacionamos com os nossos familiares, nós nos relacionamos com o nosso colega de trabalho,
Com cada uma dessas pessoas nós temos um comportamento diferente. Nós nos relacionamos também com o nosso amado, com a nossa amada. E a maneira como nós nos relacionamos com essa pessoa também se manifesta, peculiarmente com essa pessoa amada, ela se manifesta, né? Ela manifesta a sua sexualidade ali. E dessa forma, né? A gente já tira aqui uma primeira conclusão, de que nós não podemos conversar sobre sexo se nós não conversamos primeiro sobre amor. Sobre o que é uma boa vontade, sobre o que é um derramar-se, sobre o que é o sentido do serviço. O amor na sua estrutura, né, no seu significado mais básico. E do que eu estou falando? Eu estou falando de educação. Estou falando de formação dessas crianças e jovens no ambiente familiar. Há pouco tempo eu fiz uma live com o João Malheiros, que é diretor de uma escola aqui no Rio de Janeiro, particularmente admirada por mim, que nós conversávamos sobre educação sexual. Ele usou um exemplo sensacional, não sei se vocês puderam assistir, se não vai, depois terminou a live aqui, vai no meu canal do YouTube e assiste sobre. Porque lá tem muito sobre qual foram as consequências da ausência daquele tipo de educação na nossa geração hoje. E ele usou um exemplo muito bom que eu gostaria de retomar aqui. Se você pega o celular mais moderno do mundo, aquele iPhone 11 Pro Max, e bota na mão de um índio, né? Ele usou exatamente esse exemplo, eu estou aqui citando o João, não estou me apropriando indevidamente do seu raciocínio, mas ele falou, se você pega um telefone de última geração, dá na mão de um índio, que nunca teve contato com o resto da civilização, entrega para ele, ele pega aquele iPhone, ele pode fazer qualquer coisa com aquilo. Ele pode tentar usar como calço de mesa, ele pode tentar usar como martelo para pregar um prego, né? Ele pode tentar usar como uma arma para tentar acertar algum animal, derrubar algum animal da árvore. E ele não vai saber usar o telefone para falar com as pessoas, para se comunicar com as pessoas, porque ele não sabe o que aquilo é. Assim é um indivíduo que cresce no ambiente em que ele não é ensinado sobre o amor. Quando ele se depara com a manifestação do seu desejo, da sua sexualidade, ele, na sua ignorância, e guiado pelos seus instintos egoístas, porque onde não há um ensino do amor, cresce o egoísmo, a vaidade, né? A maldade, de alguma forma. O indivíduo que não cresce aprendendo sobre o amor, quando ele recebe essa ferramenta do sexo em si, do exercício da sua sexualidade, da manifestação da sua sexualidade, quando ele lida com os seus desejos, com as suas vontades, ele não sabe purificar esse sentimento. Ele não sabe purificar essa vontade, direcioná-la para algo que seja bom. E aí, dessa forma, né, vivendo muitas vezes na ignorância do que é o verdadeiro bem, do que é o verdadeiro bom, essa pessoa vive a vida inteira usando o celular para martelar os pregos, né? Em outras palavras, é aquele indivíduo que, guiado pela sua vontade, usa das pessoas à sua volta, que manifesta o seu desejo de maneira compulsiva, né, e cada vez mais inconsequente, e usa das pessoas à sua volta para obter prazer. Quando você não ensina o que é amar, né, quando você não ensina esse amor que se derrama, esse amor que é responsabilidade, que é cumplicidade, esse amor que é fidelidade, esse amor que é verdade, esse amor que é fruto de uma prática, né, diária, né, de purificação, de encontro com Deus, se você não coloca essa visão do que é o amor, do que é antes do amor pelo outro, o amor a Deus, mas no sentido mais amplo, nesse sentido de amar de fato a verdade, amar as coisas como elas são de fato, né? Respeitando a sua natureza, respeitando o seu verdadeiro significado, não relativizando as coisas, porque, entenda, a nossa vontade é sempre uma excelente oportunidade de escolher por aquilo que nos faz aparentemente bem, e não aquilo que necessariamente é o bom. Quando nós estamos guiados pelo nosso egoísmo, quando nós não estamos devidamente alertas sobre aquilo que é uma tendência egoísta que nós venhamos a ter ao longo da vida,
a gente não consegue trabalhar para purificar aquilo. E isso vai aparecer como um desvio de função, por exemplo, do sexo. Você vai utilizar o sexo para se satisfazer e enxergar nas pessoas um mero meio para se chegar a essa vontade, a essa realização da vontade. Quando você conhece a verdade, e essa verdade é plenamente manifestada em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nós entendemos que ali está o resumo de tudo aquilo que nós devemos buscar. Quando nós olhamos para Cristo e percebemos, né, que a dinâmica da relação entre Cristo e a sua igreja, ela se reflete na vida conjugal e que o amor e o sexo é o pano de fundo em que essa sexualidade vai se manifestar, nós conseguimos entender que nós manifestaremos na nossa vida conjugal, nós manifestaremos nas nossas relações pessoais, dentro do nosso ambiente familiar, essa mesma relação de Cristo com a sua esposa, que é a igreja. Então nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo, como diz São Paulo. E se nós somos imitadores de Cristo, nós somos ansiosos por essa verdade, por entender as coisas como elas realmente são. E para isso, nós precisamos fazer morrer cada vez mais a nossa vontade. Essa vontade, quase que invariavelmente, ela está impregnada dos nossos interesses, da nossa suposta maldade, por assim dizer. Né? E é ali, nesse campo, em que a gente começa a manipular aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Ontem mesmo eu conversava com um grupo de amigos, numa conversa extremamente proveitosa, em que nós falávamos sobre a dignidade da vida humana, né? Nós conversávamos sobre uma questão muito interessante, sobre o que seria talvez a origem de todos esses erros e todas essas coisas pavorosas que nós temos visto acontecer na humanidade recentemente. Todas essas atitudes assassinas, essas atitudes incompreensíveis para quem crê na vida, no amor, né? De fato, para quem se alimenta de fé, de esperança e de caridade, muitas vezes a gente não entende certas atitudes. E onde estaria a origem de todas essas atitudes egoístas e nocivas entre os seres humanos? Né? Aonde começou a surgir essa relativização da verdade que faz com que as pessoas manipulem a realidade à nossa volta para que tudo nos agrade segundo a nossa própria impressão? Parece que eu estou fugindo totalmente do tema. Mas eu vou fazer um pequeno passeio pela história da nossa fé, né? Para tentar fazer as pessoas enxergarem o que acontece na casa, nas nossas casas e na nossa família hoje. Mas retomando meu raciocínio, aonde estaria a origem de todos esses erros que nós insistentemente cometemos de maneira tão triste, né? E a reflexão que nos coube fazer naquele momento é que a origem disso tudo está lá em Gênesis. No princípio do princípio do princípio. Muito se discute sobre a veracidade da narrativa dos fatos, a realidade de fato do que estava sendo escrito ali. A gente sabe que o livro do Gênesis não foi o primeiro livro escrito da Bíblia, né? Então, aquilo que foi escrito ali não foi por uma testemunha ocular, nem um depoimento próprio de Adão e Eva, escrever um querido diário de próprio punho. Então, não nos cabe querer saber de fato, nem me importa e nem gasto a minha energia com isso, saber se Adão e Eva foram de fato Adão e Eva, né? Ou se foram João e Maria. Mas o que nos cabe saber é entender a dinâmica daquela história. Né? E nós conversávamos ontem sobre essa questão em que na figura da serpente havia ali, nas suas palavras, uma tentação que hoje se repete na nossa realidade o tempo todo. E que é a mesma origem do erro de Adão e Eva, é a origem do nosso mal hoje. Né? Que é querer se tornar
dono da verdade. Por quê? A verdade é algo que existe independente de nós. Eu citei há pouco tempo numa live que eu fiz também. A gente estava falando sobre DIU, sobre métodos anticoncepcionais. Veja só, acabou caindo nessa história de novo. Em que eu citei São Maximiliano Maria Kolbe, em que ele dizia que a verdade não pode ser mudada. Ela só pode ser conhecida e aceita. Isso é verdade. Se pode ser transformada, se pode ser relativizada, não é verdade. Né? Sim. E a nossa maior obsessão diária é, de fato, construir a nossa verdade. É ser conhecedor do bem e do mal. Como a serpente prometeu a Adão e Eva que eles seriam se eles comessem do fruto proibido. Esse fruto proibido nada mais é do que essa própria... é o próprio ceder a essa vontade incrível de ser o próprio Deus. Nós não podemos discernir aquilo que é bem e mal se nós não somos os criadores dessa condição natural das coisas à nossa volta. Então, os valores de vida, os valores de família, os valores sobre aquilo que é a natureza à nossa volta, as coisas que existem como elas são e ponto. O que significa isso? Né? Verdades como onde começa a vida, né? Qual é o sentido dessa existência familiar de homem e mulher que se unem nessa natureza biológica, que nada consegue reproduzir isso, né? Isso não é algo passível de opinião. Eu acho que a mulher e o homem se unem por causa disso ou daquilo outro. Eles simplesmente se unem e são capazes de procriar de maneira única e excepcional. De modo que nenhum outro indivíduo, que não aquele que se une com seu sexo oposto, consegue se unir dessa forma, biologicamente falando. Essa é a natureza das coisas, é como elas estão dispostas. Isso é a verdade. Né? A vida, dotada de sua dignidade desde o começo, e que existe mesmo antes que ela seja palpável, né, ou reconhecível na nossa realidade, visível, ela existe, e ponto final, e já é dotada de sua dignidade desde o começo. E sobre essas coisas, nós viveremos eternamente conversando, por exemplo, e discutindo sem chegar a uma verdadeira conclusão sobre, por exemplo, quando começa a vida. Não haverá meio científico que consiga provar quando começa a vida. Isso não se provará por isso. Isso é uma verdade contemplada. Né? É verdade. E Adão e Eva caíram nessa tentação gostosa de sentir, por assim dizer, de sermos os donos da verdade, de decidirmos e julgarmos o bem e o mal. Nesse momento, se vocês retomarem, e aí vou chegar na realidade da vida conjugal, nesse momento, se vocês retomarem a narrativa do livro do Gênesis, quando o homem e a mulher se tornaram conhecedores do bem e do mal, do que eles achavam que ia ser o conhecimento do bem e do mal, mas que nada mais foi do que ceder às suas próprias vontades, né? Eles não passaram a olhar a vida como Deus. Pelo contrário, eles passaram a empobrecer a sua visão, porque quiseram assumir o lugar de Deus, tomar as rédeas das suas próprias vidas e caíram na escravidão do pecado. O que significa isso? Eu não estou falando do ponto de vista teológico, não estou falando nada disso. Estou falando do que foi descrito ali como algo natural que aconteceu. Né? Aquelas pessoas, o homem que escreveu ali o livro do Gênesis e refletiu sobre essa história e revelou-nos muitas coisas sobre o sentido da vida, né? A origem da vida. Esse homem que escreveu o livro do Gênesis, ele nunca tinha entrado no laboratório. Não existia laboratório, não existia o conhecimento de célula, não existia o conhecimento de nada disso. Não existia um professor de teologia, provavelmente, que o ensinou alguma coisa para que ele começasse a discorrer sobre isso. Provavelmente o cara que escreveu o livro do Gênesis, inspirado por Deus, obviamente, quis saciar a sede daquele povo que o rodeava de entender qual era a dinâmica da relação entre Deus e a humanidade. Por que que Deus nos criou? E se Ele nos criou para o bem, como é que a gente vive nessa condição miserável que a gente vive hoje? Qual é o significado de tanto sofrimento, de tanta dor, se nós fomos criados para o paraíso, se Deus fez tantas promessas maravilhosas e colocou toda a criação sob nosso comando, nós homens conseguimos pensar, dominando os animais, a água, a terra, o ar, e ainda assim nós vivemos uma condição miserável. E aí, provavelmente, certamente inspirado por Deus, o autor do livro do Gênesis
discorreu sobre Adão e Eva. E nesse ponto específico, em que Adão e Eva cedem à tentação da serpente, a essa mentira de que eles seriam como Deus, quando na verdade eles perderam essa intimidade com Deus e foram submetidos a essa condição miserável de humanidade, pura e simples, né? Ali eles tiveram vergonha. Estavam nus e perceberam pela primeira vez que estavam nus. E se cobriram com as folhas lá, né, das árvores. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque provavelmente, quando Adão e Eva se olhavam e se admiravam e se contemplavam ainda no paraíso, eles olhavam a matéria, eles olhavam para aqueles corpos nus, mas eles não viam aquilo. Não era um corpo nu. Era um esboço de Deus. Ali é como se aquele corpo, de alguma forma, permitisse vislumbrar um pouco de Deus ali. A sua imagem e semelhança. E quando Adão e Eva olhavam para o outro com aquele olhar de amor, de companheirismo, né? Agora eu tenho uma igual a mim, né? Adão se maravilhou com aquilo. Agora eu tenho uma pessoa que é igual a mim e que é ao mesmo tempo o meu oposto. Ali, Adão e Eva se olhavam e não se envergonhavam, apesar de ainda estarem nus. Porque eles olhavam para o corpo e enxergavam além, aquele sentido sobrenatural que tinha. Todo o amor de Deus infundido um no outro, né? Toda a beleza da criação ali, na própria imagem e semelhança de Deus manifesta em nossos corpos. Mas, quando Adão e Eva decidem viver sobre os próprios desígnios, eles se envergonham imediatamente dos seus corpos. Por quê? Porque ali eles começam a enxergar a sua condição miserável e começam a se cobrir na tentativa de se preservar de alguma forma. É isso que nos conduz, é isso que conduz, na verdade, esse pensamento da modéstia e da pureza hoje em dia, de que, não mais dotados dessa capacidade imediata de olhar para o próximo e enxergar além toda a beleza da criação, perdendo uma vez que nós perdemos essa capacidade e tornamos o nosso olhar malicioso e escravizado, né, dessa forma, nós começamos a precisar nos cobrir. Porque quem não olha aquilo que é obviamente despudorado, por assim dizer, consegue se ater ao conteúdo que está ali dentro. Então, homem e mulher, hoje em dia, cada vez mais, precisam se preservar externamente para que consigam transbordar aquilo que está no seu interior, que é esse valor sagrado. Isso tem tudo a ver com o nosso entendimento do que é pudor e do que é puritanismo. O pudor, né, ele vem de uma consciência plena de que nós perdemos essa capacidade imediata de olhar além, instantânea, né, de olhar além do outro, de enxergar além da carne, o seu valor, todo o seu significado, todo o seu valor plenamente manifesto ali, pela simples condição de ser filho de Deus. Nós perdemos a capacidade de enxergar isso no outro. E, por isso, nós precisamos nos guardar cada vez mais para que essa realidade sagrada interior se manifeste. Isso é viver com pureza, viver com modéstia. O que não significa viver com medo de se abrir na sua intimidade. Muitos casais não conseguem enxergar essa beleza interior que vai se manifestar de maneira mais íntima e mais profunda no sexo. E aí cria-se esse ambiente do pavor da intimidade, ao invés do ambiente da admiração e da contemplação da intimidade. O nu continua chocando. O nu continua, né, causando incômodo.
Porque, como Adão e Eva, muitas vezes nós perdemos a capacidade de olhar para o outro com esse olhar desinteressado. Muitas vezes é isso que falta ao casal. Foram jovens, foram crianças que foram criadas extremamente erotizadas, sexualizadas, tratadas como carne, como uma pessoa sem valor, né? Que nunca tiveram muito mais do que uma conversa sobre sexo, sobre respeito, mas nunca tiveram uma experiência familiar de respeito, de carinho, de cuidado, na figura de um pai dedicado, de uma mãe zelosa, de um casal incansável por cuidar daquele seio familiar, de um pai respeitoso, de uma mãe carinhosa e atenta, né? Muitas vezes a falta dessa experiência é que leva os jovens a tentarem se preencher de um suposto amor ou uma sensação de querer bem em coisas que vão lhe preencher de maneira mais imediata e superficial. Quando não há essa experiência espiritual elevada, né, de um amor difícil de se alcançar, de um prazer difícil de se alcançar, mas que é pleno, a gente começa a querer direcionar essa nossa ânsia de se preencher para os prazeres pequenos da vida, que ao invés de nos libertar, nos escravizam cada vez mais. Com certeza. Quando a gente não tem a consciência dessa diferença básica entre o que é o pudor e a vergonha, né? O pudor é guardar aquilo que é sagrado, especial, belo, profundo, íntimo para o ambiente da intimidade, da vida a dois, entre quatro paredes, como nós dizemos. Quem tem vergonha, quem vive pela dureza da lei, quem vive enrijecido pela lei como os fariseus viviam, condena o ato sexual em si e não consegue entender que dentro do seu pano de fundo, dentro do seu ambiente do amor, ele assume um novo significado. E aí o sexo será sempre sujo, a nudez será sempre uma vulgaridade, sempre uma coisa escancarada, e essas pessoas não conseguem lidar com isso. É por isso, é nesse sentido que eu falo que muitas vezes a nossa igreja tem a sua parcela de culpa em se omitindo nesse assunto, permitindo que esse discurso ganhe força, de que nós somos assim. Quem estuda minimamente sobre a teologia do corpo vê o quanto a união entre o homem e mulher é exaltada por prefigurar de alguma forma, né, a união entre Cristo e a sua igreja. E isso assume um significado tão bonito e tão profundo, porque se nós olhamos para Cristo como esposo e a igreja como esposa, nós vemos ali um homem que deu a sua vida pela sua esposa. E assim os maridos devem ser. Ir até as últimas consequências para proteger os seus. E a esposa de Cristo, a igreja, consciente dessa entrega única, absoluta, total, vive o esforço diário para cuidar, proteger também, amparar também esse Cristo que se entregou por ela. Né? Nós, enquanto igreja, nós cuidamos dessa missão que nos foi dada. Né? E quando nós entendemos que a vida conjugal reproduz essa dinâmica, de certa forma, de uma maneira extremamente misteriosa, num nível, obviamente, muito inferior da entrega de Cristo pela sua igreja, mas na nossa realidade humana que nos permite acontecer, quando nós entendemos isso, nós entendemos também que a nossa vida conjugal e o ambiente onde a sexualidade deve se manifestar é o ambiente da vida conjugal, porque ele foi criado com essa característica. Se nós olharmos para a natureza do sexo, é ali o ambiente onde dois opostos se unem para gerar algo novo e maior. Isso implica uma série de responsabilidades, né? Uma série de consequências que só duas pessoas que se amam, se respeitam e se servem são capazes de encarar. Veja que onde não há serviço, onde não há amor, onde não há entrega, do sexo não se tira mais nada, a não ser a própria realização de uma vontade.
E a consequência disso é querer sempre mais, sem querer se dar mais, né? E as consequências dessa vida sexual desregrada são várias na vida dos homens. Apesar dessa visão mais moderna sobre sexualidade ser totalmente dissociada disso, entende justamente o contrário, que a liberdade é viver sujeita aos instintos mais primitivos e que qualquer repreensão desses instintos é a verdadeira conduta doentia. É o desprezo pela boa vontade. É o desprezo da busca pela verdade, daquilo que é de fato o verdadeiro bem e não simplesmente o meu puro interesse distorcendo a minha visão à minha volta, a visão das coisas à minha volta. É Tudo a opressão, total né? inversão dessa lógica. Sim, Realmente. tudo E é aí, opressão. quando você entende que a verdadeira liberdade está em domar a sua vontade e direcioná-la para o bem e não para o que lhe faz bem simplesmente, ali cresce o ambiente da sexualidade saudável. Ali cresce o ambiente da vida do casal fecunda em todos os sentidos, não somente biológica, mas também espiritual. De dois que se unem e se tornam um casal maior, um casal mais vivo, um casal mais caridoso, um casal onde um salva o outro. Né? Um casal que se torna verdadeiramente uma só carne. E, de fato, quando existe essa compreensão da profundidade do amor dentro da vida conjugal, do que ele representa, e que ele vai se manifestar como sexo também, nessa maneira última e mais profunda de amor, ali se entende que a cama do casal se torna, deve ser, um altar, onde existe um sacrifício de dois que se tornam um para Deus. Hoje, infelizmente, a cama de muitos casais tem se tornado um túmulo, onde morre o compromisso, morre a fidelidade, morre o respeito, morre o carinho, morre o sacrifício, onde só se cultua a morte. Antes, quando eu comecei a engatinhar na conversa com esses temas, dentro da história da minha página, eu falava muito em tom de brincadeira, aquilo que hoje nós falamos com um profundo significado sério, que era, eu brincava muito que a cama não era borracha de problema. E quantos casais estão ali na corda bamba, tentando se salvar um ao outro, acreditando que na cama tudo será resolvido, e quando vão para a cama que o relacionamento acaba de vez. Porque aquela última esperança de salvar o relacionamento na base da vontade mal direcionada e do desejo, evidencia que ali, naquele lugar onde deveria ser um altar, há um túmulo onde, naquele último esforço, se constata que não há mais comunicação alguma. Não há mais espera, não há mais cumplicidade. São duas pessoas buscando desesperadamente se preencher e tentar se satisfazer. E nada manifesta mais o egoísmo dos homens do que a sua sexualidade. O aborto e a visão cruel sobre o que é a vida, a relativização da vida, é um desdobramento imediato de uma visão desregrada sobre a sexualidade. O aborto é o que respalda uma postura sexual irresponsável, de que, uma vez que eu tenha sexo consentido ou não consentido com alguém, tanto faz, eu consigo resolver esse problema triste, que é uma nova vida, descartando na lata de lixo. E aí, ao mesmo tempo em que se legitima cada vez mais o aborto, se legitima também cada vez mais uma prática sexual doentia. Sim. E dentro em breve, não haverá mais qualquer tipo de choque ou repulsa na sociedade por relações sexuais entre crianças e adultos, entre jovens e adultos mais velhos. Tudo será relativizado em prol de uma vontade egoísta que pulsa cada vez mais e que não se contenta e que se aprofunda
cada vez mais na miséria. Como qualquer vício, como qualquer compulsão, começa timidamente e vai tomando e corroendo o coração do homem até que não lhe sobre mais nada que não aquela vontade que lhe escraviza constantemente, e tudo se relativiza para preencher aquela vontade. Se essa vontade, se esse egoísmo, ele não é extirpado do coração daquele casal, ali a sexualidade não irá fluir. Se a sexualidade não é tratada de maneira saudável, leve, com responsabilidade, mas leve, no entendimento de que ali é o ambiente mais propício para a manifestação da intimidade de um casal, né? Também com as suas vaidades, porque não aquela boa vaidade de querer mostrar a sua beleza, as suas curvas, o seu encantamento, a sua sedução para aquela pessoa que você sabe que vai contar para a vida inteira. Aquela pessoa que pode de fato te possuir, porque estará disposta a se entregar por você em qualquer circunstância. A essa pessoa, diante dessa pessoa, vale a pena estar nu, sem medo de que ela olhe para você e veja um pedaço de carne. Quantos casais vivem uma dificuldade absurda em relação à sua sexualidade porque falta autoestima, entendimento de que Deus nos criou para sermos belos, para andarmos com um sorriso no rosto, valorizando a vida, exaltando as coisas boas da vida, de fato, e querendo encantar ao outro com a nossa beleza. Quantas vezes muitas mulheres não aceitam elogios dos seus maridos, não aceitam esse trabalho de conquista que os maridos fazem dentro, né, da rotina familiar, porque se acham feias, gordas, indignas de serem elogiadas. E encaram os elogios dos seus maridos como um mero desejo de serem usadas no sexo. Muitas vezes isso acontece também, mas muitas vezes não acontece. Muitas vezes o que acontece é uma incapacidade de entender o profundo sentido dessa beleza de ser filho de Deus e de ser totalmente atraente daquela forma ao homem que te ama, à mulher que te ama. E ali é um ambiente onde essa conquista pode existir, onde pode existir uma palavra mais picante ao pé do ouvido, onde pode haver uma insinuação, onde pode haver, às vezes, um duplo sentido, uma provocação, uma brincadeira, sem que aquilo se torne uma vulgaridade. Sim. É diferente do que a gente vê nas novelas, é diferente do que a gente vê nos comerciais, que é a coisa escancarada, né? Então, muitas vezes, a gente transfere as nossas expectativas, e esse é outro ponto que a gente não pode deixar de falar aqui. Nós somos uma sociedade extremamente bem trabalhada pelos interesses dos assassinos, né? E dos corruptos, não dos que querem corromper o homem, mas dos que querem corromper a alma. E esses assassinos da alma trabalharam ardentemente nas trevas nas últimas décadas para minar no coração do homem todo o sentido, toda a admiração pela dignidade da vida humana. Isso não veio só pelo aborto, mas veio pela construção de uma sexualidade desenfreada, pelo entendimento de que é natural atender a todas as suas vontades sexuais mais imediatas e que repreender isso gera doenças, de que essa postura é mera castração. Fosse assim, os conventos e os monastérios seriam hospícios. No entanto, de lá nascem homens que são doutores da igreja, são teólogos, filósofos e pessoas que têm experiências místicas incríveis e que decifram o comportamento humano e entendem o coração do homem sem nunca ter pisado fora de um convento, de uma clausura. Porque é ali, onde morrem as paixões humanas, cresce o amor pela verdade. E ali, essas pessoas têm experiências místicas e contemplam a face de Deus muitas vezes, recebem sinais incríveis, né? E compreendem o coração do homem sem muitas vezes nunca mais ver suas famílias, seus amigos ou se relacionar com ninguém. Nem por isso se tornam pessoas depravadas,
se tornam pessoas complexadas. Pelo contrário, são pessoas mansas, humildes. Retomo aqui o exemplo de São Maximiliano Maria Kolbe. Tem filme sobre a vida dele. Foi um homem que se voluntariou para morrer num campo de concentração no lugar de um pai de família judeu. Né? Ele foi preso num campo de concentração. Era um padre polonês que sofreu com a invasão dos nazistas e foi preso. E no campo de concentração, na época em que ele estava lá, houve uma fuga. E para punir e servir de exemplo para os que não tinham conseguido fugir, eles decidiram que matariam um grupo dos confinados. E um desses, que foi escolhido, era um pai de família que se desesperou totalmente e disse que não poderia morrer porque ele tinha uma filha, um filho e uma esposa para criar, que ele não podia morrer. Ele tinha que sobreviver àquilo de alguma forma. Diante do desespero desse homem, Padre Kolbe se voluntariou para morrer no lugar. E conseguiu, por essa atitude surpreendente, convencer o guarda que estava lá na hora de que ele morreria no lugar desse homem. E os relatos dos que conviviam, essa morte não foi instantânea, foi uma morte torturante ao longo de dias. E as pessoas que conviveram com o Padre Kolbe disseram que ali não houve nenhum desespero, não houve nenhum grito, nem choro, mas um homem contido, controlado, que abraçou a morte e não renunciou a si mesmo, aos seus ideais, aos seus projetos. Assim precisamos ser, cada um de nós, dominados, né, dominadores das nossas paixões, e não dominados por elas. A visão contemporânea de sexualidade é a concepção do tudo pode, esquecendo de que nem tudo me convém. Exatamente. E é nessa postura irrefreável que brota no coração do homem os seus piores sentimentos. E esses sentimentos, se nós alimentamos uma sociedade com pornografia, com masturbação, com erotização, com uma comercialização do corpo de atrizes e atores esses aparentemente empoderados, que adoram fazer discursos moralistas, hipócritas nas redes sociais hoje em dia, mas que se vendem por qualquer dinheiro para tirar a roupa e aparecer na propaganda de televisão. É contra essa corrente do mal que nós somos chamados a renunciar a nós mesmos, dominar as nossas paixões, através de uma vida de oração, de jejum, de oração, de jejum e esmola, caridade. Então, isso é a verdadeira loucura aos olhos dos homens. E eles querem nos censurar e querem nos calar. E é essa realidade a qual os casais não têm acesso, a esse entendimento ao qual os casais não têm acesso hoje em dia. De entender que existe uma aspiração superior que é própria da vida conjugal. Que não é essa satisfação mútua, mas um serviço mútuo. Quantos casais passam 20, 30, 40 anos da sua vida conjugal querendo descobrir quem teve razão. E não entendem por que não conseguem transar. Por que não conseguem ter prazer na cama. Quando, na verdade, precisavam curar primeiro o seu coração. Para depois curar o corpo. Onde não há diálogo, onde não há sacrifício, não haverá amor. Como eu coloquei num post lá no feed, né, há pouco tempo, amar é estar disposto a ser pregado numa cruz pelo outro. Se nós somos imitadores de Cristo, nós fomos criados para o sacrifício. Nós não fomos criados para o privilégio. Nós não fomos criados para a vida boa. Se nós somos se nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo, nós somos chamados a viver um amor provado na dificuldade. Não é um amor que espera o momento adequado para que ele possa se concretizar. Não é um amor que espera uma conta bancária gorda para que a gente possa se casar. Não é um amor que espera a casa própria para poder ter filhos. Não é um amor que espera ter roupa de marca para poder ter filhos. Não é um amor que espera ter dinheiro para viajar para a Disney para poder ter filhos. E quando as pessoas falam que
Muitas vezes o Billings é usado como camisinha de católico e as pessoas se enlouquecem com isso. E enlouquecem porque não querem dar o braço a torcer, mas sabem que no fundo muitas vezes usam assim. É porque não conseguem compreender que, inclusive, coisas boas com uma má intenção se tornarão coisas ruins. Sim. Então, a mensagem que fica, porque eu estou tentando controlar aqui, acho que faltam 4 minutos. Isso. A mensagem que Isso fica mesmo. no final dessa live é o entendimento da sexualidade, da vida conjugal, jamais será profundamente compreendido se ele não vier junto da compreensão do que é o amor. Do que é o sentido da vida conjugal, que é amar, Servir. e do que é o amor de fato. O amor é Cristo. O amor é Cristo. Se vocês querem ser felizes no casamento de vocês, seja esse casamento já existente ou ainda por existir, entendam que a verdade e o amor, elas não são uma ideia, elas são uma pessoa que se concretizou na história da humanidade e dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. Queiram ou não, odiando ou não, houve um homem que apareceu na história da humanidade e dividiu a história da humanidade em antes e depois da sua presença. Porque esse homem era o amor, esse homem era a verdade. E é somente por uma experiência profunda e pessoal com Cristo que nós conseguiremos transformar os nossos corações e transformar a nossa vida conjugal. Tendo essa experiência pessoal, olhando para Deus como um amigo manifestado de carne e osso, nos alimentando dele na Eucaristia, ouvindo dele o perdão e a misericórdia na confissão. Não há outro caminho que não sermos imitadores do Cristo e não sermos alimentados, e sermos alimentados por essa presença transformadora. Como aquela mulher com uma hemorragia de anos, indigna, impura para aquele povo, fedendo, com vergonha da sua condição de doença, que apenas toca na barra da veste de Jesus e lhe chama a atenção no meio da multidão mais do que qualquer outra coisa. E ali, no meio daquela multidão, ele percebe: alguém me tocou. Essa nossa condição miserável hoje que nós vivemos, é nessa condição miserável que nós estamos a um pequeno passo de alcançarmos a barra das vestes de Jesus e chamar a sua atenção. E termos a oportunidade de receber esse olhar de misericórdia e sermos transformados por um amor que nos provoca a sermos mais. Aonde há conforto, aonde há estabilidade, provavelmente não há Deus. Porque aonde nós crescemos, Deus diminui. E como disse, como diz São João Batista, preciso que ele cresça para que eu diminua. Então que nós possamos cada vez mais diminuir para que ele cresça em nós e alimente a nossa vida conjugal. Certo? Certo. Uma aula aqui, né? O que a gente... vou ter que encerrar, senão eu não vou conseguir salvar. Mas... É verdade, tem que tomar esse cuidado. A gente agradece muito por essa aula dada aqui para nós hoje. Muito obrigado pela disposição, muito obrigado por essa sua batalha que você resolveu assumir, né? De levar isso para mais e mais pessoas, né? A gente sabe que como doutor deve ter uma vida muito corrida, essa vida de plantão, né? Então, muito obrigado por dedicar esse tempo para essa tarefa que você assumiu, tá? E só para terminar rapidinho, para a gente não perder, tá? Muito obrigado. Tá bom? Tchau, tchau. Depois a gente se fala fora do ar, tá? Obrigadão. Então, gente, super rápido. Tchau, tchau, Um tchau. abração, Deus abençoe e até a próxima semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, falta 30 segundos.